Saudações, gente apreciadora de história em quadrinhos, especificamente quadrinhos escritos pelo excelente roteirista inglês Alan Moore. Este é o canal Alan Moore Space Lines, sou William Silferluz, o apresentador, e neste vídeo discutiremos sobre a trajetória editorial da Liga Extraordinária, um dos mais notórios e magníficos títulos escritos pelo Alan Moore. A Liga Extraordinária, como se sabe, além de Alan Moore, tem também Kevin O'Neill, o desenhista, e Bendig Maliv, o colorista, dentre outros artistas que colaboram para essa construção. Lá fora, a Liga Extraordinária começou a ser editada pela DC Comics. No caso específico, eles adquiriram de forma sorrateira, diga-se de passagem, de forma eticamente questionável, eles adquiriram a America's Best Comics, que é a, a instituição, a organização que lança a Liga Extraordinária, a organização editorial. E então, em 1999, eles começaram a editar o volume 1 em 6 edições avulsas, 6 revistas avulsas. Cada uma dessas continha um capítulo da história em quadrinho propriamente dita e mais um capítulo do texto em forma de folhetim vitoriano, Alan e o Véu Rasgado. Se em 99 saiu essas 6 edições avulsas com o material mencionado, em 2000 foi lançado o encadernado, contendo, além desses 2 conteúdos comentados, conteve também vários e vários extras referentes ao contexto desse universo magnificamente, extravagantemente intertextual. Aqui no Brasil, a primeira edição de A Liga Extraordinária saiu pela Pandora Books em 3 edições avulsas, e essas 3 edições avulsas, cada uma delas conteve 2 capítulos da história em quadrinho propriamente ditas. Porém, embora tenha os 2 capítulos em cada edição, não continha o excelente texto Alan e o Véu Rasgado, imprescindível para a construção da Liga Extraordinária, assim como todos os outros textos que emulam vários gêneros diferentes com relação às histórias em quadrinhos, mas no caso específico que complementam a Liga Extraordinária e é imprescindível para a construção total. Além dessas 3 edições avulsas, logo em seguida a Pandora encadernou esse material e, mais uma vez, não conteve a Alan Quaterman, Alan e o Véu Rasgado, e posteriormente a essa edição encadernada, encadernaram mais uma vez com uma capa diferenciada, possivelmente também sem Alan e o Véu Rasgado, apenas as histórias em quadrinhos propriamente ditas. Possivelmente também sem os extras. Em 2003, a editora Devir conseguiu os direitos da edição de A Liga Extraordinária e começaram a sua trajetória com a Liga Extraordinária aqui no Brasil, que aconteceu então desde aquele momento e vem acontecendo até agora. Aí no caso específico, ela replicou, afortunadamente,
quase que na sua integralidade o volume 1 encadernado, importado, original, e nesse encadernado da Devir tem tanto como já mencionado, os 6 capítulos do volume 1 da aventura quadrinística, mais os 6 capítulos de Alan Quatermain, de Alan e o Véu Rasgado, e mais vários e vários extras, quase que em sua totalidade. Talvez 3 ou 4 pinacs saíram fora da edição, mas quase todos estão aqui. A próxima jornada então da Devir seria o volume 2. Mas antes cabe dizer que o volume 2, na sua versão original importada, anglo-falante, saiu em 2002, começou a ser editada, também em 6 edições avulsas, cada uma contendo um capítulo da aventura quadrinística principal, básica, do volume 2, e mais o guia turístico, um texto em forma de um guia turístico, em torno de localidades fantásticas ao redor do planeta Terra, chamado o Almanaque do Novo Viajante. Assim, cada capítulo se concatenava com cada capítulo de O Almanaque do Novo Viajante, para formar as 6 revistas avulsas que começaram em 2002. Em 2003, a America's Best Comics, ou entre aspas DC, começou a editou, melhor dizendo, esse encadernado do volume 2, então, contendo a integralidade do comentado e mais os extras referentes a esse volume 2. E aí, na versão da Devir, que começou a circular em 2004, essa integralidade também foi possibilitada num esquema parecido ao volume 1, ou seja, um ou outro pinap saiu fora da edição, mas está aqui a integralidade da história em quadrinho, a integralidade de O Almanaque do Novo Viajante e mais a maioria arrebatadora dos extras. Infelizmente, esse volume 2 ficou um bom tempo sem ser editado aqui no Brasil, mas neste momento de 2021 isso é uma velha história que foi sanada futuramente. Mas antes de remencionarmos o volume 2, voltemos ao volume 1, porque em 2010 a Panini adquiriu os direitos de A Liga Extraordinária e começou um novo projeto com o volume 1, que saiu tanto os já mencionados 6 capítulos em torno da aventura principal quadrinística, mais os 6 capítulos de Alan e o Véu Rasgado, que dessa vez foi traduzido como Alan e o Véu Dilacerado, e mais os imprescindíveis roteiros do genial Alan Moore, sobre indicações para a construção pictórica da Liga Extraordinária, em função do Kevin O'Neill, e aí a gente fica a par de tantas e tantas contribuições entre os dois, e mesmo pontualidades imprescindíveis do Kevin O'Neill com relação à inferência que a gente descobre ao perceber os desenhos dele com relação às indicações do Alan Moore e a suas próprias, a seu próprio viés em torno do que a obra é construída. Além então do Alan e o Véu Dilacerado e mais os capítulos da aventura quadrinística e mais os roteiros, tem também um caminhão de extras, como era de costume.
Infelizmente, o volume 2 nunca saiu, eu mesmo e tantos outros leitores ficamos esperando um bom tempo, mas infelizmente o roteiro do volume 2 que eu tanto esperava não ocorreu, o que é uma pena. Tomara que no futuro alguma editora retome esse projeto e lance o roteiro do volume 2, porque será uma maravilha apreciar essa tradução desses roteiros do Alan Moore em sua integralidade. Através dos roteiros a gente fica a par de nuances que às vezes não dá para compreender apenas com a leitura, como por exemplo indicações em torno de curiosidades que possam nos surpreender. Por fim, depois dos direitos terem voltado novamente para os direitos da America's Best Comics, mais especificamente os direitos de A Liga Extraordinária da America's Best Comics, a Devir lançou em 2019, 9 anos depois da última edição, pela última editora. A Devir relançou essa maravilha, contendo tanto a integralidade do volume 1, mais a integralidade do volume 2, mais vários e vários extras, sem conter os roteiros. Aí no caso específico, 6 capítulos da história em quadrinho propriamente ditas, do volume 1, mais os 6 capítulos de Alan e o Véu Rasgado, mais os 6 capítulos da história em quadrinhos propriamente dita, do volume 2, mais o Almanaque do Novo Viajante, tudo em sua integralidade, mais um caminhão espetacular de extras.